Uma das partes essenciais na sua preparação para concursos públicos é a revisão dos conteúdos já vistos. Nessa aula nós faremos uma revisão sobre pacotes de software para escritório e falaremos ali de Word, de Writer, de Excel e de Calc. Essa aula é ideal para você que está começando sua preparação para concursos públicos e quer ganhar uma noção do que é mais cobrado referente a esses assuntos, e também é aquela aula ideal para você olhar na semana ou até mesmo no dia antes de você fazer aquela prova. Eu sou o professor Rodolfo Pimentel, professor de informática do CEP Preparatório para Concursos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e fique sabendo sempre que um novo vídeo for publicado. Então, uma das partes essenciais na sua preparação é a revisão. E eu sempre falo nas aulas que você tem que ter uma forma facilitada para revisar esses conteúdos. Eu gosto muito da ferramenta chamada mapa mental. Tem gente que faz mapas super coloridos, diferenciados. O meu, eu confesso que é um mapa pobrinho, mas que ele organiza, ele facilita a memorização dos conteúdos ali na sua mente e vai facilitar lá no dia, lá na sua prova. Então, se você não conhece essa ferramenta, vem comigo que você vai conhecê-la melhor. Então, vem comigo para o meu computador. Então, o mapa mental, ele organiza os conceitos ali na sua tela. Quando a gente estuda para concursos públicos, a gente estuda referente à parte informática, a gente estuda vários softwares, estuda vários hardwares e estuda vários conceitos aí relacionados à informática. Software, um dos que mais são cobrados são os softwares de escritório, que especificamente são dois desses pacotes de softwares que são muito cobrados, que são o Microsoft Office e o LibreOffice. São pacotes de softwares aí muito cobrados aí em prova. Então, o que você precisa saber sobre Microsoft Office? Primeiro que ele é um software proprietário e pago, então você tem que pagar para utilizar o Microsoft Office. Ele tem versões para Windows, para Mac, para Android e para iOS. Não há versão dele para Linux. Também um termo importante para você saber referente a Microsoft Office é a Office 365, que é o novo formato de comercialização aí, como é que eles vendem atualmente o pacote Office para você. Isso aqui eu nem preciso falar, que é fundamental que você saiba que são os softwares principais que compõem esse pacote, e que são 4. Volta aqui em mim. O Word, quando você quer editar textos, Excel, quando você quer fazer planilhas, PowerPoint, quando você quer fazer apresentação de slides, e Microsoft Outlook, quando você quer gerenciar os seus e-mails. Então isso aqui é fundamental que você saiba, conteúdo fundamental para você levar para a sua prova. Volta aqui no meu computador. Então são esses os 4 principais softwares. E também é interessante você saber como que estão organizados os menus lá dentro do Word. Então você tem lá uma faixa de opções, você tem uma guia e tem um grupo lógico. É importante você conhecer também a estrutura de menus dos softwares do Microsoft Office, que basicamente são divididas aqui numa faixa de opções que é dividida em guias e grupos lógicos. Essa visualização aqui, tudo isso aqui você chama de faixa de opções. Dentro da faixa de opções você tem uma série de guias relacionadas, e dentro dessas guias você ainda tem uma série de grupos lógicos aqui. Então as guias são página inicial, inserir design, e os grupos lógicos aqui, por exemplo, páginas, ilustrações, são todos exemplos aí de grupos lógicos. Então é importante saber isso de Word. Sobre LibreOffice, o primeiro detalhe aí que você tem que lembrar dele é que ele é um software livre e gratuito. Volta aqui em mim. Então, esse é um detalhe aí que chama muita atenção para o LibreOffice. Você não precisa pagar nada para utilizá-lo, seja você uma empresa, um órgão público ou até para você usar na sua casa. Então, ele é livre e gratuito. Você não paga nada para utilizá-lo e você ainda tem acesso a, caso você seja um programador e queira visualizar como que funciona aquele programa e até fazer alterações caso você queira. Volta aqui no meu computador, volta aqui na revisão. O LibreOffice ele tem versões para uma série de sistemas operacionais, então ele tem versão para o Windows, para Linux, para Mac e para celulares também. Os softwares que o compõem são Writer, Calc e Impress. Writer para texto, Calc para planilhas e Impress para apresentação de slides. Volta aqui em mim. Então isso aqui é fundamental que você saiba. Você quer editar textos, no Microsoft Office você vai usar o Word e no LibreOffice você vai usar o Writer. Você quer editar planilhas, Excel e Calc. E você quer fazer a apresentação de slides, o PowerPoint e o Impress. Então, é fundamental saber ter essa tabelinha de comparação bem clara aí na sua cabeça. Volta aqui no meu computador.
E no caso ali da organização dos menus lá do LibreOffice, ele tem uma estrutura mais tradicional. Então tem umas barras lá de títulos, de menus, de ferramentas padrão e de formatação. Especificamente sobre os softwares de texto, são esses os dois então, o Word no caso do Microsoft e o Writer no caso do LibreOffice. E o que é importante você saber aqui de Word? Primeiro, qual que é o formato que ele salva os arquivos. Deixa eu fechar aqui para facilitar a sua visualização. Então, o formato que ele salva os arquivos é o DocX. Ele tem uma série de atalhos, negrito, Ctrl+N, itálico, Ctrl+I, sublinhado, Ctrl+S, abrir, Ctrl+A, salvar, Ctrl+B, salvar como F12, imprimir, Ctrl+P. Volta aqui em mim. Professor, tem que saber todos os atalhos que existem sobre todos os softwares? Não, mas volta e meia é cobrado alguns atalhos, então pelo menos esses aqui da revisão são fundamentais que você saiba, porque eles já caíram demais em diversas provas de concurso de diferentes bancas. Então esses aqui você tem que memorizá-los sim. Volta aqui na minha revisão. O Word ele é dividido em uma série de guias, então você tem lá guia página inicial, guia inserir, guia design, guia layout, guia referência, guia correspondência, guia revisão, guia exibir e guia ajuda. Volta aqui em mim. Professor, qual que é o tipo de questão mais cobrado quando se fala em Word? Primeira coisa, você tem que saber o formato de arquivo. Segundo, você tem que saber quais são os principais atalhos. Terceiro, você tem que conhecer as guias e em qual guia que está determinada funcionalidade. Por quê? Porque uma questão que é muito manjada referente a essa parte de editores de texto é ele perguntar, eu quero colocar um negrito, em que guia que eu vou dentro do Word para realizar essa configuração? Eu quero inserir uma quebra de página, em qual guia do Word que eu vou para fazer essa configuração? Então, essa revisãozinha também tem isso lá, as principais guias e quais são as principais funcionalidades que estão incluídas em cada uma dessas guias. Volta aqui no meu computador, volta aqui no mapa mental. Para construir esse mapa mental, a gente usa uma ferramenta chamada FreeMind, que ela é gratuita e você pode baixá-la aí, que facilita a sua vida também. Então, você vai lá em página inicial, você pode mexer na fonte, no parágrafo, em uma série de informações. Então, cada guia dessa tem uma série de informações aí, uma série de configurações que é importante você reconhecê-las porque elas caem bastante em prova também. No caso do LibreOffice, então você usa o Writer, formato padrão do LibreOffice Writer ODT, os atalhos eles não foram traduzidos. No Microsoft Office eles tentaram traduzi-los, no caso do LibreOffice Writer nem tentaram, a ferramenta foi traduzida, mas os atalhos estão todos remetendo lá para o inglês. Então negrito Ctrl+B, itálico Ctrl+I, sublinhado Ctrl+U, abrir Ctrl+O, salvar Ctrl+S, salvar como Ctrl+Shift+S e imprimir Ctrl+P, que é o de print. Esse aí acaba que é comum entre os dois, mas a maioria é diferente. No que se refere a planilha, software de planilha, Microsoft Excel ou LibreOffice Calc. Para quem nunca usou um software de planilha, tem essa cara aqui, né? Uma série de células, cada caixinha dessa aqui recebe o nome de células. A planilha, que é toda essa área aqui, ela é dividida em linhas e colunas, e você usa isso aqui muito para fazer cálculos, para fazer análise de dados, para fazer determinadas avaliações, gráficos, então você usa software de planilha para esse tipo de funcionalidade. No caso de Microsoft Excel, o que é importante você saber? Primeiro, qual que é o formato dele, padrão XLSX. Atalhos básicos, quando você quer editar uma célula, você usa o F2, quando quiser repetir uma ação, F4. Qual que é a estrutura do arquivo do Microsoft Office Excel? O arquivo dele se chama pasta de trabalho, essa pasta de trabalho tem uma ou mais planilhas, que está dividida em linhas e colunas, e essas linhas e colunas, ao encontro delas, dá-se o nome de células. A célula, toda hora a gente tem que usar o endereço dela. Então, o endereço dela é formado pelo endereço da coluna e depois pelo endereço da linha. Tem algumas ações importantes que você deve saber lá dentro do Microsoft Excel. Então, isso tudo aí você tem que... Eu espero que essa aula aqui você esteja revisando. Então, você tem que lembrar, eu sei como é que faz uma formatação condicional. Se você não sabe, abre o Excel aí e veja como é que é feito isso. Pesquisa no Google, para você tem que saber essas ações básicas aqui. Congelar linhas e colunas, ordenar, filtrar e usar a alça de preenchimento. No Microsoft Office Word, volta aqui em mim.
Nos editores de texto eu falei para você o que era mais cobrado. Professor, o que é mais cobrado em Microsoft Office Excel e LibreOffice Calc? Principalmente fórmulas e funções. Então as questões que caem são, ele te dá uma fórmula lá, pergunta qual que é o resultado, ou ele te dá um resultado e pergunta qual fórmula deve ser inserida para se chegar naquele resultado. Então você tem que conhecer os operadores, você tem que conhecer algumas funções básicas ali do Excel e do Calc, para que você consiga acertar, porque as questões são muito cobradas nesse sentido. Isso também não cai, pessoal, isso despenca em prova. Então volta aqui no meu computador. Então os operadores você tem que conhecer, somar é mais, subtrair menos, divisão barra, multiplicação asterisco e exponenciação é o acento circunflexo. E algumas funções básicas aqui, vai lembrando aí na sua casa, você sabe para que serve o soma, para que serve o soma-se, o média, o MED, maior, menor, máximo e mínimo, si, PROC-V e PROC-H. Tudo isso você precisa saber e também precisa conhecer as referências, que é aquela história quando você arrasta. Volta aqui em mim. As questões quando caem também caem assim. Que fórmula que eu coloco na célula A5 de modo que eu posso clicar e arrastar lá até A10 para que seja calculada determinada operação. Então você tem que saber usar o cifrão. Se você não sabe usar o cifrão no Excel, pesquisa aí que isso é fundamental também para a sua prova. Volta aqui na minha revisão. Então isso aí é o básico aí de Microsoft Office Excel. No caso de LibreOffice Calc, é bem semelhante também. Você tem que saber o formato de padrão do arquivo, que é o ODS, esses atalhos padrão, a estrutura também é semelhante, as ações que você tem que saber são as mesmas, os operadores também que você tem que conhecer são os mesmos do Excel e as funções também. E as referências também funcionam da mesma forma. Então volta aqui em mim. Então nessa aula nós falamos bem rapidamente ali, jogo rápido, sobre pacotes de software de escritório, que são dois, quais são? Microsoft Office e LibreOffice. E softwares de texto e planilha. Software de apresentação de slides, bem menos cobrados. Então os que são mais cobrados realmente são os de texto e de planilha. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser se aprofundar nesses conteúdos, nós temos o projeto Passar Online. Clique aí no link e conheça melhor.